Quem nunca sentiu aquela dor no braço por ficar de mau jeito ou com o braço levantado por muito tempo, hein? O cotidiano corrido muitas vezes castiga o nosso corpo, não é verdade? Vem cá, já imaginou alguém mantendo o braço levantado por quase meio século? E o que você acharia de uma pessoa que decidiu não tomar banho por mais de 37 anos? Parece inacreditável, não é? Pois bem, prepare-se para mergulhar em duas histórias verdadeiramente surpreendentes. Vamos descobrir o que está por trás desses incríveis feitos no vídeo de hoje. E se prepare, porque o último assunto do vídeo vai te deixar ainda mais assustado. Conheça a história do asceta que não abaixa o braço há mais de 49 anos. Amar Bharat. Esse é o nome do sadhu indiano que tem uma das histórias mais curiosas do mundo. Isso porque ele afirma estar com o braço erguido por mais de 49 anos. É isso mesmo que você ouviu. Bharat tinha uma vida normal até o início dos anos 70, trabalhando em um banco do seu país, tendo uma esposa e até 3 filhos em seu casamento. Porém, ele diz que não se sentia completo. Era como se sua vida não fizesse sentido. Ele acreditava que não merecia ter tanta coisa em uma nação com tantas pessoas pobres. Então ele decidiu abandonar a sua antiga, tranquila e bem-sucedida vida, deixando até mesmo a sua esposa e os filhos para trás. Amar acabou saindo pela Índia em peregrinação. Foram 3 anos aprendendo sobre o hinduísmo, vivendo com um andarilho e sobrevivendo através de doações. Mesmo seguindo esse caminho, ele ainda não se sentia completamente realizado. Na visão dele, faltava algo para que ele pudesse finalmente conseguir alcançar a iluminação e o propósito da deusa na qual ele acredita e vive até hoje em devoção, a deusa Shiva. E foi então que, a partir de 1973, Amar Bharat decidiu levantar o seu braço direito de forma permanente, para que pudesse então buscar essa luz tão almejada em sua vida. Você deve estar se perguntando, será que esse tipo de ato é comum? Por mais estranho que esse tipo de prática pareça para nós, é relativamente comum sim que monges e seguidores de crenças orientais, como por exemplo o hinduísmo, sigam esses estilos de prática como uma forma de se conectar com seus deuses. É comum que praticantes mais fervorosos do hinduísmo decidam parar de falar para sempre, fazer jejuns por longos períodos. Também costumam praticar o celibato e outros até decidem andar com uma perna só. Meu Deus, que loucura! Na visão deles, essas práticas os ajudam na conexão com os deuses ou com as divindades que eles costumam seguir. O sadhu, nome dado pelos hindus aos ascetas que vivem em sociedade como foco na área espiritual, de fato vivem pela crença e são tidos como pessoas sagradas ou santas, especialmente no território indiano. Eles literalmente abrem mão de suas vidas anteriores, de cortar os seus cabelos, fazer barbas, roupas, de todo o conforto. Eles apenas se locomovem usando os pés, mesmo em distâncias muito longas. Eles seguem sem a utilização de carros, motos ou aviões. A única coisa que muitos deles mantêm são seus celulares ou telefones, já que assim eles conseguem manter um canal de comunicação ativa com outros sadhus, compartilhando notícias e também mantendo a religião viva através desses contatos. Seguidores de Amar Bharat. Amar também afirma que sua atitude é uma forma de protesto em nome da paz, algo que serve para inspirar outras pessoas a pararem com as guerras, com as brigas, com a violência de modo geral. Para Bharat, abrir mão de uma parte do seu corpo e dos prazeres de sua vida é uma forma de se conectar com a Shiva e também de inspirar outras pessoas a serem melhores. Esse ato, de fato, inspirou outras pessoas a realizarem feitos semelhantes. Alguns dos seus seguidores têm buscado manter o braço levantado, por mais que não tenham conseguido alcançá-lo ainda. Alguns já estão assim por mais de 10 anos. O sadhu atualmente possui um pequeno templo perto de sua modesta moradia. Ele é considerado um sábio por muitas pessoas e esses seguidores o ajudaram a levantar esse local com algumas doações. Bom, e se você chegou até aqui, meus parabéns! Eu quero te falar para nos acompanhar até o final, porque as últimas 2 curiosidades do vídeo irão te impressionar. Fique comigo! Como está o braço de Amar Bharat, hein? Obviamente, ficar com o braço levantado por tanto tempo não é algo saudável, não. A mão de Amar não se abre mais e o braço já está inutilizável por conta de danos permanentes nos nervos e também na circulação sanguínea. O braço erguido também possui uma aparência bem mais fina em relação ao outro, por conta da perda e do atrofiamento da musculatura. As unhas da mão erguida também sofrem consequências por conta desse ato.
Elas nunca foram cortadas desde que ele começou essa provação. Então elas cresceram em espiral. Algumas delas acabam se quebrando antes de conseguirem recomeçar essa fase de crescimento. O hindu disse que os primeiros meses foram os mais difíceis. Ele sentia muita dor, além de ter ficado com um inchaço na mão por cerca de 6 ou 7 meses. Mas, segundo ele, esse inchaço sumiu depois de um bom tempo. Obviamente, todas as atividades cotidianas de Bharat são feitas com a mão esquerda. Se um dia Amar Bharat tentar abaixar o braço direito, ou se alguém tentasse baixá-lo, provavelmente os ossos e articulações se quebrariam. Existe uma possibilidade de terem crescido os tecidos conjuntivos para que o braço se sustente constantemente nesse ângulo vertical sem que seja necessário um esforço, principalmente depois de tanto tempo. Principais deuses do hinduísmo e em que seus adeptos acreditam. Para entendermos melhor sobre as crenças do hinduísmo, é preciso compreender também o funcionamento da religião e, é claro, quais são as suas principais divindades. Krishna, tida como a representação das manifestações do Deus Supremo. Shiva, um dos deuses supremos do hinduísmo, sendo considerado o criador da yoga, além de ser o deus da destruição e da regeneração. Shiva faz parte da Trimurti, a Santíssima Trindade hindu. Brahma, esse é considerado o deus responsável pela criação do universo na cultura hindu. A exemplo de Shiva, faz parte da Trimurti. Bom, Brahma para mim é outra coisa, viu? Eu até gosto demais. Mas isso é outro papo, vamos seguir por aqui. Vishnu, classificado como o deus da preservação, é o terceiro membro da Trimurti. Ganesha, o último da lista, conhecido como o deus da fortuna e das riquezas, é filho de Shiva com a esposa Parvati. Apesar de ser uma religião politeísta, não existe um fundador específico nessa crença, como ocorre, por exemplo, em muitas outras culturas. Geralmente, os hindus têm uma aparência que misturam características dos adeptos do Islã e de outras doutrinas orientais, como o budismo, por exemplo. O que podemos afirmar é que o hinduísmo tem a sua base religiosa nos livros conhecidos como Vedas, escritos em um idioma conhecido como sânscrito védico. Basicamente, eles são 4 livros bastante antigos, escritos por volta de 2000 a 1500 a.C. Eles envolvem hinos, mantras, orações, rituais, magias, fórmulas e também informações sobre adoração aos deuses. Outras práticas extremas de hindus. Como comentamos anteriormente, muitos desses ascetas fazem práticas extremas. Existe uma parte específica dos hindus que decidem ficar em uma perna só, sem sentar ou deitar para dormir. Eles ficam apoiados em uma espécie de balanço que, de certa forma, os ajudam a descansar ou repousar durante o dia, só apoiando as mãos, mas com um dos pés permanecendo levantado. Já para dormir, eles apoiam a cabeça nesse balanço, mas mantendo o resto do corpo na mesma posição. É claro que esse tipo de situação é também prejudicial ao corpo humano. Muitos dos praticantes desse ato acabam se tornando inválidos ou pelo menos prejudicando as articulações das pernas. É difícil, afirmar por quanto tempo eles ficam ou estariam assim, se são meses, anos ou décadas. De todo jeito, é impressionante. Existem ainda os sadhus que decidem ir para lugares montanhosos e extremamente frios no Himalaia. Para efeitos de comparação, as temperaturas por lá no inverno chegam a 20 graus Celsius negativos. Não pense que eles ficam bem agasalhados ou no calor do templo de lá não, viu? Na verdade, os ascetas decidem ficar na neve mesmo, geralmente em posições de meditação e com apenas poucos cobertores. E vale ressaltar ainda que a neve pode chegar a mais de 1,80 m de altura. Cê tá doido? Simplesmente incrível, é ou não é? Antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Compartilhe nos comentários qual a história do passado mais te fascina e que você adoraria ver aqui no nosso canal. O comentário mais interessante será fixado e será o nosso tema de vídeo. Não deixe essa oportunidade escapar não. Conte a sua história agora e faça parte da nossa jornada. Nada de banhos. A história de Kailash Singh. Uma outra figura bastante famosa na Índia é Kailash Singh, que desde 1974 não sabe o que é tomar um banho. Kailash afirma que um sacerdote teria dito que ele só conseguiria um filho do sexo masculino com a sua esposa se fizesse esse sacrifício de não tomar mais nenhum banho e nem cortar os seus cabelos. Desde então, o homem segue a ordem divina. O mais maluco é pensar que ele trabalha com um pastoreiro de ovelhas o dia todo e em um clima extremamente quente como o da Índia. Mas ainda assim, viu, Kailash só tem filhas mulheres. Já são 7 ao todo.
A única limpeza que o indiano se permite é através do fogo. Sim, ele acredita que o calor das fogueiras ajudariam a tirar odor e a forte transpiração, algo que a esposa e seus vizinhos discordam veementemente. Até agora, nada de filho homem para ele não. E por mais bizarra que essa história seja, ele não é o único homem que ficou tanto tempo sem tomar banho. Se liga aí. Amouage, o eremita iraniano. Amouage. Esse era o nome do eremita iraniano que ficou mais de meio século sem tomar banho. O homem dizia ter medo de ficar doente caso usasse água e sabão. E pasmem, ele morreu aos 94 anos, alguns meses após tomar o seu primeiro banho em décadas. Ao contrário de Sikh, Age era solteiro e vivia de forma bastante isolada. Ele afirmava ter decidido seguir esse estilo de vida após diversas decepções amorosas enquanto jovem. Amouage tomava 5 litros de água por dia em uma lata velha de óleo, fumava diversos cigarros ao mesmo tempo, se alimentava de carne podre de porco-espinho e vivia entre um buraco no chão e um refúgio de alvenaria construído por seus vizinhos. Além disso, a pele do eremita era coberta de fuligem e pus, justamente por conta do tempo sem banho e do seu estilo de vida bastante insalubre. É bizarro, né, pensar que alguém consiga viver tanto tempo sem tomar banho e ainda mais com esse jeito de viver. Ainda mais se imaginarmos que o que ele tanto temia aconteceu justamente após tomar o seu primeiro banho. É bizarro, é ou não é? Prahlad Jani. Um outro grande exemplo de monge asceta indiano é Prahlad Jani, que dizia estar há 80 anos sem se alimentar. Obviamente é impossível confirmar se o asceta ficou de fato todo esse tempo sem se alimentar. O que sabemos é o seguinte: ele morreu com mais de 90 anos de idade, no ano de 2020, e que apesar disso, Prahlad tinha uma aparência bem saudável para alguém que, em teoria, teria passado tanto tempo sem se alimentar. Ainda que não possua provas sobre os seus feitos e que seja bem difícil de acreditar em suas palavras, Prahlad Jani conseguiu sim criar uma comunidade de fiéis que acreditavam verdadeiramente em suas práticas e devoção. Incrivelmente, buscando entendê-lo, alguns cientistas examinaram o yogi em 2 oportunidades, a primeira no ano de 2003 e a segunda em 2010. Nessa segunda vez, os pesquisadores decidiram deixar câmeras ligadas por 24 horas e o vigiando durante o período de 2 semanas. Eles afirmaram que em nenhum momento nesses 14 dias Prahlad comeu, bebeu, urinou ou defecou. Realmente, 2 semanas é uma amostragem de período bem mais curto do que os tais 80 anos. Mas isso não deixa de ser impressionante. Afinal, uma pessoa comum e com pouca idade, com certeza iria sentir o baque de ficar 14 dias sem realizar nenhuma das atividades básicas. Imagine só alguém mais velho então. Mumificação de monges budistas. A prática Sokushinbutsu. Alguns dos casos mais estranhos de aspectos religiosos envolvem a mumificação dos monges budistas. Só a prática da mumificação em si já é bem esquisita, mesmo do modo que os antigos egípcios faziam. A diferença é que essa não é feita após a morte dos monges, mas sim durante a vida. Essas práticas ascéticas envolvem a automumificação. Basicamente, os budistas que eram adeptos do Sokushinbutsu ficavam em uma posição de meditação durante a vida e assim permaneciam. Existem cerca de 24 casos dessas mumificações descobertas até os dias atuais, seja na China, na Tailândia e também no Japão. Mas a verdade é que muitos outros monges teriam tentado completar esse processo. O ato envolvia uma dieta rigorosa de frutas silvestres e cascas de pinheiros, meditação, treinamento e possivelmente deveriam ingerir um chá venenoso. Depois disso, o monge era colocado numa tumba de pedra com um sino em sua mão, para que ele desse sinais de vida. Quando ele parava de tocar, se entendia que o processo estava completo. Todo esse processo durava cerca de 3.000 dias. Em 1879, o imperador Meiji do Japão proibiu a prática. Ainda assim, muitos budistas acreditam que esses monges que passaram pelo processo do Sokushinbutsu retornarão à vida em um futuro distante para auxiliar as outras pessoas com seu conhecimento e sabedoria. Sem dúvidas, essa é uma prática bastante bizarra e assustadora, mas que demonstra o quão comprometidos com a sua crença algumas pessoas são.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje, hein? Já conhecia a história do Sadhu Amar Bharat e a dos outros ascetas? Comente aí. E com isso chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até o próximo vídeo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tchau!